Educação Canina, estou de volta para mais uma live com vocês. Dessa vez eu vou fazer uma live sobre um tema que foi sugerido na última caixinha de perguntas, que basicamente é... porque a pergunta foi: por que os cães, se os cães demonstram emoção, se eles têm a mesma emoção que a gente? E eu coloquei o título dessa live como porque os cães não têm a mesma densidade de emoção que a gente tem. Eu acho que essa é uma melhor terminologia e uma maneira melhor da gente explicar isso aí. Eu quero explicar isso para vocês de uma maneira bem legal. Eu já falei muito sobre isso em lives aqui com vocês, mas eu quero pegar esse assunto em particular hoje e mergulhar direitinho para que vocês entendam exatamente o que acontece com as pessoas e por que esse questionamento é tão frequente, né? Por que esse é um conflito tão grande nas pessoas no dia a dia de hoje. Quando a pergunta vem do por que o cachorro não tem as mesmas emoções que a gente, ou se ele tem ou se ele não tem, eu quero ir um passo atrás talvez e perguntar quais são as emoções, ou o que é que a gente traduz como emoções nossas, né? É muito fácil hoje em dia, eu acho que nos últimos 10 anos, tudo foi categorizado. A gente foi foram, na verdade, fazendo com a gente uma transição de tudo que era racional para que tudo se tornasse emocional. E eu vou começar por essa linha de raciocínio que eu quero que vocês entendam por quê que tudo, de novo, está na nossa projeção e na forma como a gente resolve enxergar, como a gente decide enxergar o que é uma decisão racional, tá? Então, por exemplo, as pessoas que são mais emotivas tendem a procurar detalhes desse tipo nos seus próprios cachorros, porque recentemente tudo é considerado uma emoção gigante, tudo é considerado uma coisa profunda e passível de muita introspecção. Eu não estou dizendo que introspecção é uma coisa ruim. Mas eu já volto e leio o seu comentário, tá? Só para não perder a linha de raciocínio. Mas a gente precisa começar a enxergar isso pelo que isso é de verdade. Eu vou dar um exemplo legal para vocês, vou começar com exemplos humanos para vocês entenderem o que eu quero dizer, e aí a gente vai transportar isso tudo para o universo dos cães. Vou dar alguns exemplos aqui na prática, tá? Aqui, vamos supor, eu acabei de me mudar para um país diferente. Tudo bem, eu já morei aqui. Vamos partir da premissa que eu não conhecesse ninguém aqui, que eu não soubesse nada sobre esse lugar. Eu poderia, eventualmente, conhecer meus vizinhos na primeira, segunda semana, e um dia eu bater na porta do meu vizinho e perguntar se ele não quer jantar na minha casa. E o meu vizinho falar: poxa, Raquel, hoje eu não posso. Eu poderia, veja que como que as coisas são racionais se a gente tem essa percepção. Eu poderia interpretar isso de formas diferentes, de acordo com a minha percepção. Eu poderia me sentir rejeitada, eu poderia me sentir mal, eu poderia me sentir chateada porque, poxa, eu fiz uma oferta e a pessoa negou por quê. Mas se eu for racional, eu vou entender que eu não conheço as pessoas direito, e mesmo que eu conhecesse essas pessoas há 20 anos, se eu subitamente fiz uma proposta e a pessoa negou, você concorda que nada demais aconteceu? Eu simplesmente ouvi uma coisa que ninguém gosta de ouvir, que é: não, hoje não posso, hoje não dá, agora não dá, quem sabe depois, hoje não. A palavra não. A gente tem desaprendido a lidar com essa palavra nos últimos anos, e a gente tem construído toda uma narrativa com a sensação que a gente tem quando a gente escuta essa palavra. Isso fez com que a gente parasse de usar essa palavra e perdesse a habilidade de lidar com o que a gente sente quando a gente escuta essa palavra. Para uma pessoa emotiva demais, ela poderia criar uma série de justificativas. Não, o vizinho é rude, ele não é uma pessoa legal, ele não gosta de mim, blá, blá, blá. Ou simplesmente eu poderia escolher e dizer: hoje não foi um bom dia, quem sabe da próxima vez, e seguir o dia como normalmente eu seguiria. Tá vendo que é uma escolha que você faz? Você faz uma escolha, você define como que aquela resposta, ou aquela situação em particular vai te afetar. Ela vai te afetar a longo prazo, ela vai te afetar a curto prazo, ela vai fazer você passar o resto do dia pensando sobre aquilo, ou você vai tocar suas atividades e fazer uma interpretação simples e lógica do que acabou de acontecer. Eu acho que ficou claro, tá? Então agora vamos transportar isso para o cenário dos cachorros. Vamos supor que eu comecei a treinar o meu cachorro agora. Eu não sou uma pessoa tão experiente. Boa tarde, minha gente, boa tarde. Eu não sou uma pessoa tão experiente, eu aprendi com um treinador que eu preciso corrigir alguns comportamentos do meu cachorro. Exemplo, quando a campainha toca, o meu cachorro sai correndo para latir. A primeira vez que eu corrijo esse cachorro, eu estou apresentando para ele a restrição, que é o quê? A palavra não. Eu discordo, eu não concordo com o que você fez, está aqui a consequência. Da mesma forma que o meu vizinho me mostrou não, e a consequência é eu voltar para casa e jantar sozinha. Quando a pessoa não enxerga isso com olhos objetivos, ela vai dizer: eu corrigi o cachorro, ele vocalizou, ele saiu correndo, ele se escondeu embaixo da mesa, então agora ele está triste, ele está chateado comigo, eu
destruir a minha relação com o meu cachorro, ele não vai mais querer dormir na cama comigo, ele não vai querer mais ficar do meu lado e lamber minhas lágrimas quando eu choro. Vocês entenderam, de novo, que é o mesmo processo? É percepção versus emoção. A sua percepção definiria aí a forma como você se sente, se é que a gente quer colocar isso na esfera emocional. Então, se a gente pensar por esse ângulo, agora vamos falar da natureza dos cães como espécie. Todos os animais, principalmente se a gente falar de mamíferos predatórios, tá? A definição de conduta de vida deles é exatamente essa que eu acabei de descrever. Até mais rústica do que isso, porque a gente está falando de quê? De objetividade, por uma razão muito simples, que é sobrevivência, tá? O cachorro faz coisas que beneficiam ele e coisas que ele não sofre consequência por fazer. É simples. Não é diferente da gente. A gente age da mesma maneira. Se eu fosse na casa do meu vizinho e ele aceitasse isso, o meu convite para o jantar, ele viesse, e a segunda vez que eu fosse, ele viesse de novo, na terceira vez, eu teria na minha cabeça um padrão. Essa pessoa está sempre disponível, toda vez que eu quiser companhia, eu chamo essa pessoa. E está tudo resolvido. Eu nunca teria que lidar com um conflito, a discordância de opinião, de dizer não, em algum momento essa pessoa vai me dizer não. Então, nós somos seres de hábitos, como os cães são seres de hábitos. E eu acho que a grande diferença é, como a gente tem um lado intelectual mais complexo, a gente tem a chance de fazer essa escolha racional, de como racionalizar esse processo e, a partir daí, definir que tipo de emoção a gente vai marinar, ou a gente vai deixar que flua, ou a gente não vai interromper o fluxo de. É mais ou menos isso, tá? Então, é muito comum, tem sido muito comum, nos últimos 5 anos, se eu quiser ser gentil com a história, ver as pessoas constantemente questionarem essa narrativa. E eu vi muita gente começar a usar a terminologia dependência emocional dentro do mundo dos cachorros, que é uma coisa que eu nunca concordei. E eu não uso essa terminologia, eu não gosto, e eu sempre falei por quê? Porque os cachorros não têm essa habilidade. Eles não têm como chegar nessa densidade de interpretação. Eu fui até a porta, lati porque eu escutei o barulho, eu tomei uma correção, eu interrompi, eu entendi que esse comportamento tem consequência, eu voltei atrás e fiz outra coisa. O cachorro não tem como racionalizar além disso. O que acontece na primeira correção? Se o cachorro nunca foi corrigido por nada desse tipo, ele absolutamente vai ficar alerta e atento, e ele vai entrar num quadro de observação. Que é o quê? Bom, essa pessoa que nunca me corrigiu, agora começou a me corrigir. Então agora eu tenho que estar um pouco mais atento a essa pessoa. Então você vai ver imediatamente o cachorro colocar o pé no freio e começar a olhar um pouco mais para você, para ver se essa correção vai acontecer de novo, como e quando. Isso muitas vezes faz com que as pessoas vejam o cachorro como triste, deprimido, chateado, o cachorro não gosta mais de mim, eu estraguei a relação com o meu cachorro, quando não é nada disso. Essa resposta do cachorro é absolutamente normal. Eu não tenho problema nenhum no cachorro fazer isso, como eu não tenho problema nenhum quando uma pessoa faz isso. Se você tem uma relação com uma pessoa longa e você sempre acomodou tudo que a pessoa quis, você sempre fez tudo que a pessoa queria, você sempre concordou com ela, e de repente um dia você acorda e decide mudar, essa pessoa vai mudar com você também. Por quê? Porque agora você quebrou um padrão. Agora você apresentou uma coisa nova que essa pessoa nunca teve na relação com você. É natural que ela ponha o pé atrás e comece a te observar de uma maneira diferente. Isso não é ruim, gente, de jeito nenhum, tá? Não é ruim mesmo. Então, de novo, eu falo muito para vocês sobre percepção. E a percepção que a gente tem faz com que a gente projete muitas coisas no cachorro que não estão ali. Então, quando a pessoa é emotiva demais ou ela não concorda com essa narrativa que eu acabei de falar, ou não entende isso, ou não quer entender, ela sempre vai criar 1 milhão de motivos para que o cachorro não evolua, porque, na verdade, o tempo que ela está perdendo, marinando nesse sentimento, ou nessa forma conturbada de racionalizar, ela está deixando de fazer todo o resto. Então, isso tem ficado uma coisa extremamente comum, não só no mundo do adestramento, mas em todo o resto, né? Eu vejo muita gente se perder em uma série de tarefas na vida por conta disso, porque quando alguma coisa acontece no meio do dia que não está de acordo com o que você planejou, o que você queria, pronto, todo o seu castelo desaba e de repente as pessoas não conseguem mais fazer o que elas têm que fazer. Cadê? Você fala da educação canina. Você fala sobre... Oh, meu anjo, obrigada. Eu já vou voltar e ler os comentários de antes, tá? Que tem um comentário legal mais pra frente aí que eu acabei não lendo, mas eu vou ler.
Então, eu quero finalizar essa linha de raciocínio antes da gente entrar nas perguntas, porque percepção é tudo. Cada pessoa tem uma percepção diferente sobre o que ela considera serem emoções. Eu mesmo vejo isso de uma maneira simples, bem mais simples do que muita gente vê. Então, eu poderia, por exemplo, dizer, minhas cachorras estão com o Éder da Many Dog Trainer, que está aí, Éder e a Lu, meu bem, que estão cuidando das minhas meninas por enquanto. Eu tenho saudade das minhas cachorras? Absolutamente. Eu poderia ver cada vídeo, cada foto que eles postam das meninas com um olhar negativo. Eu poderia dizer, nossa, a Kika tá chateada, a Lucy tá triste, a Emma tá insegura, a Pipa tá assim. Mas eu não escolho ver dessa maneira, porque eu conheço as minhas cachorras e eu sei muito bem racionalizar a minha percepção. Mas eu poderia criar toda uma narrativa de dizer, as cachorras não se adaptam, por exemplo, a Emma e a Pipa são mais acostumados comigo. Antes dessa viagem, ela só tinha ficado com a Juliana, esse período agora de transição um pouco mais longo. Eu podia criar 1 milhão de razões para ficar dia e noite aqui sofrendo. Sentir falta das cachorras é absolutamente normal. Eu amo as minhas cachorras e eu estou contando os dias para elas estarem aqui comigo. Dito isso, eu não posso enxergar mais do que a realidade. Enxergar mais do que a realidade é começar a criar uma narrativa fantasiosa. A projeção é onde entram todos esses termos, dependência emocional, x, y, z. Então, por exemplo, eu já vi pessoas que falam assim... eu já vi pessoas que falam assim, meu cachorro tem dependência emocional comigo, aonde eu vou pela casa, ele vai em todos os lugares, o adestrador falou que eles têm a dependência emocional. Isso não é dependência emocional. A forma mais simples de descrever isso esse é um cachorro que nunca foi trabalhado em exercício de tolerância, provavelmente nunca teve nenhuma restrição, você é o único estímulo que esse cachorro tem para se movimentar ao longo do dia e ele nunca foi corrigido por isso. Ponto final. Acabou a explicação. No dia que esse cachorro vier para mim, isso não vai acontecer, porque esse comportamento vai ser interrompido. Ele vai usar caixa de transporte, ele vai aprender a ter solidez no comando de duração e acabou. Então, vai ser um processo talvez tortuoso, dependendo do tempo que o cachorro tem esse comportamento, mas não tem mais do que isso, tá? Então, criar uma narrativa de que a emoção do cachorro está em X, Y, Z, em tal pedaço do gráfico, nada mais é do que encher linguiça e falar coisas que são desnecessárias, além de desnecessárias, confusas, e de uma maneira ou de outra fazem com que o dono do cachorro não saia do lugar onde ele está. Psicologicamente falando, você não estoura a bolha da fantasia e a pessoa não cai na realidade. A realidade é essa que eu acabei de falar. A mesma coisa, o cachorro late demais quando eu ponho ele na caixa de transporte. Ele tem dependência emocional? Não, ele late demais porque ele nunca ficou restrito em um lugar fechado, ele nunca foi corrigido quando ele vocaliza, quando alguma coisa não flui da maneira que ele quer. É a mesma coisa de uma pessoa, como eu acabei de descrever, uma pessoa que tem todo um planejamento de vida específico, alguma coisa acontece fora do comum, acabou, a pessoa se perde inteira. Não consegue mais fazer nada, todas as tarefas se tornam confusas, tudo que ela fazia com facilidade ela não faz mais, ela grita, chora, esperneia, fica louca e acabou. E hoje todo mundo vai para o terapeuta por conta disso. Para que o terapeuta possa criar toda essa narrativa fantasiosa e justificar por que tá ok a pessoa ter tudo isso. Porque a pessoa é isso e aquilo. Eu não acho que ninguém que é assim é doente, tá? Eu vou deixar isso bem claro aqui. Eu sei que não é politicamente correto, mas, de novo, eu acho que existe uma diferença muito grande na criança. Eu acho que não é doença isso. Eu acho que isso aí é hábito, falta de consequência, de novo. É não saber lidar com isso, com a instabilidade, as instabilidades da vida, tá? Eu acho que a gente está desaprendendo, e esse é um caminho muito perigoso. A gente foi perdendo a habilidade de lidar com conflito. E conflito não é só uma discussão entre duas pessoas, não. Conflito é uma situação que acontece na sua vida de surpresa que você não está esperando, que joga você para trás. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo aqui semana passada. Essa semana agora, tem bastante tempo que eu não moro aqui, então eu fui renovar minha carteira de motorista. Quando você vai renovar a carteira de motorista, tem muitos anos que você está fora do lugar, você tem que fazer o quê de novo? Teste escrito e teste prático. Eu dirijo há 30 anos. Eu não sou uma pessoa que tem acidente, eu dirijo muito bem. Mas eu tive que fazer o teste escrito de novo. Tem 30 anos que eu não faço isso. Então, eu fui fazer rapidinho na maquininha e não passei. Eu tenho que voltar lá de novo para fazer. Eu fiquei revoltada. Porra, que merda, que saco, tenho que fazer isso de novo. Mas eu não deixei isso definir o resto do dia, porque a questão é a seguinte, isso é uma regra. A regra de um documento é esse, eu tenho que fazer. Eu não tenho outra opção. Eu não posso chegar lá e falar assim, mas eu dirijo há 30 anos. Não interessa, tem 16 anos que eu não estou aqui, eu tenho que fazer. Tudo bem, é mobral, um monte de coisa que para mim é abstrato, eu faço isso naturalmente, mas eu vou ter que provar na zorra de uma prova que eu sei. Paciência. Eu poderia ficar 3 dias reclamando disso. Ou eu posso fazer as outras coisas que eu posso fazer.
eu posso adiantar outras coisas da minha vida e voltar lá e fazer de novo. Ponto final. Então, a realidade é como você vê, eu estava pensando hoje sobre isso. Quando a gente vai para a escola, quando a gente começa a nossa vida na escola, nós somos crianças, acho que talvez o grande lance da escola, por que a gente passa 17, 18 anos na escola? Não, sei lá, menos, mas vai, até os 18 anos na escola. A grande lição da escola não é matemática, não é física, não é química, não é história. É habilidade social. Não existe habilidade social sem conflito. Não existe. Qualquer espécie é assim. A partir do momento que você categoriza uma pessoa como sociável, ela tem que estar ok com conflito, adversidade e diferença. Ela tem que saber lidar com isso. Do contrário, ela é antissocial. As pessoas que são mais emotivas, que têm mais dificuldade em lidar com a palavra não, com discordância, com opiniões diferentes, com condições diferentes de convívio, tendem a ser as pessoas mais isoladas, que têm menos amigos, que têm menos círculo social, que falam com menos pessoas e normalmente começam a sofrer de solidão e aí entram em toda essa nuvem de depressão, de todas essas outras coisas que as pessoas hoje dizem que é supernatural e não é. Na minha opinião, não é. Por quê? Porque você perdeu a grande lição lá atrás. Muita gente que está dentro dessas categorias de ditos diagnósticos, na verdade, são pessoas que estão sendo protegidas, né, de uma forma ou de outra pelo sistema, seja pelas pessoas que convivem com ela, muitas vezes pelos familiares ou até pelos próprios terapeutas, que estão constantemente dizendo que a pessoa está certa. É o mundo inteiro que está errado, mas você está certo. E, gente, assim, eu não sou uma pessoa de coletivismo, tá? De jeito nenhum. Se quem me conhece sabe que eu prezo demais pela liberdade individual, mas liberdade individual requer aprendizado. E se você quer conviver em sociedade, tem coisas que você precisa aprender a fazer. Não foram lições fáceis para mim também. Eu sou extremamente independente no meu modo de viver e é muito difícil para mim, em várias situações, ter que lidar com coisas que eu não gosto, mas você é polido para isso no seu tempo da escola. Você aprende a lidar com isso quando você cresce com pessoas diferentes, de características diferentes, de opiniões diferentes. Porque o preço de você participar da sociedade é esse, é saber lidar com conflito. Coloque 3, 4 pessoas numa casa e um dia você vai ver conflito. Então a questão é a seguinte, é saber desenrolar esse conflito de uma maneira racional para que todo mundo consiga conviver ali. Os animais é a mesma coisa, gente. Qualquer documentário sobre vida animal, e eu pego qualquer espécie de mamífero que vocês quiserem, essa substituição, essa reorganização hierárquica acontece com muita frequência. Por quê? Porque alguém tem que estar na frente, alguém define as regras, quem está embaixo não necessariamente quer ouvir, não necessariamente quer cumprir ou quer fazer. Boa tarde, gente, boa tarde. Então, você pode interpretar, sim, isso é uma coisa que eu não quero fazer, mas eu vou ter que fazer porque é o preço que eu pago para fazer parte disso aqui. Ou, se isso é justo, se faz sentido para você, ou não, eu não quero participar, eu vou criar meu próprio grupo, ou eu vou lidar com isso de uma maneira diferente, mas é parar de enxergar uma fantasia onde não tem, tá? Então, convívio social, de novo, acho que todo mundo que traz muito essa culpa para si mesmo, e essa coisa de bullying, por exemplo, que isso para mim é uma coisa nova e para mim é meio irônica, porque o que é considerado bullying hoje em dia? Nada mais é do que crítica. Crítica, sarcasmo, tudo isso hoje é considerado bullying. Mas isso era uma coisa super comum no meu tempo de escola. Isso fazia com que as crianças aprendessem a se defender, a argumentar. Se tivesse que sair na porrada, saía e todo mundo levantava e ia para casa e estava tudo certo. Mas eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Eu cheguei a ver um vídeo alguns anos atrás, isso já deve ter uns 4 anos, de um jogo de futebol que não tinha bola. Para nenhuma criança ter a sensação que não acertou no gol. O quão longe da realidade você tem que ir para enxergar desse jeito? Porque você não quer que nenhuma criança sinta a sensação de não acertar o gol. Como que você vai aprender que você errou se você não tem a sensação de jogar a bola para o lado de fora da trave? É a mesma coisa da consequência que a gente implica no dia a dia no treinamento dos cachorros. Esses dias, né, eu falei para vocês, eu vou fazer depois, explicar um pouco melhor, uma cachorra que eu vi, um anúncio de adoção para ela, uma cachorra, uma staffzinha, que parece aqueles pitbullzinhos menores, de 9 anos, que está numa briga há 2 anos, porque ela é uma cachorra que, teoricamente, é reativa. A cachorra foi doada com 7 anos e 2 anos ela vive num canil por conta disso. Será que alguém já corrigiu essa cachorra? Provavelmente não. Então, olha como ficou confortável para a realidade das pessoas. Ah, ela tem que ser filha única, ela não gosta de outros cachorros. Por quê? E eu não estou dizendo que ela vai ser amiga de todos os cachorros, mas você pode ter múltiplos cães na mesma casa que não se dão bem. Se você souber trabalhar isso bem e trabalhar os cachorros em questões de tolerância e restrição, você nunca vai ter nenhuma situação de risco se você não quiser. Isso eu atendo vários clientes, assim. Quando eu falo de caixa de transporte, de fazer rodízio, de treinar os cães individualmente, é onde as pessoas, mas isso é muito trabalho, dedica muito tempo.
É a realidade, ué. Nem todo mundo vai se dar bem com todo mundo em situações de onde todo mundo tá solto e tá vivendo um momento recreativo. Mas todos esses cães conseguem caminhar juntos e fazer uma rotina bem estruturada, ok. E aí? Não precisa ser mais do que isso, mas isso requer responsabilidade. Requer você ver certas limitações também. Quem sabe você não progride até mais. Tem uma série de coisas que você pode fazer para progredir. Mas, assim, eu não tenho problema com isso. E eu não vou criar uma fantasia na minha cabeça por conta disso. Para mim, eu vejo a coisa como ela é. Então, de novo, tudo que vocês escutarem no universo, no discurso do adestramento, que envolve a terminologia e a emoção, cuidado, porque cada um de nós aqui tem uma percepção diferente de emoção. Cada um de nós aqui tem uma percepção diferente do que é crítica, do que é tudo isso. Cada um lida com isso de uma maneira diferente. Eu quero muito que vocês saiam dessas lives com a motivação para enxergar isso de uma maneira mais prática. E assim, eu sou uma pessoa bem emotiva, cara. Muito. Mas eu não deixo com que isso defina tudo o que eu faço. Porque antes de você marinar e mergulhar na sua panela de pressão de emoções, olhe o cenário como ele é. Por que eu estou chateada com essa situação? Por que isso aconteceu? Por que eu estou enxergando isso no cachorro? Essa coisa mesmo, muitas vezes, fala, eu corrigi o cachorro está fazendo exercício, mas eu senti que a orelha dele está para baixo, o rabo dele está baixo, eu acho que ele está... Será? Ou será que você está vendo coisa onde não tem? Se eu estiver fazendo exercício com o cachorro, vamos supor que eu estou treinando a obediência e o cachorro sabe, mas não tem solidez. E quando eu começo a cobrar isso dele, eu vou ver essa retração na linguagem corporal. Eu não tenho problema nenhum em ver isso. Para mim, isso não afeta em nada. Ah, porque ele ficou deitado, mas a orelha dele estava assim. Tá. E o que, a partir daí, qual o problema? Pode ser que ele esteja hesitando porque é a primeira vez que ele sente essa sensação. Tudo bem, mas e aí? Ainda assim, ele está me observando um pouco mais. Ok. Tudo bem, isso não é um problema para mim. Nunca vai ser. Ele está seguro, ele está fazendo o que ele precisa fazer, ele está aprendendo a lidar com duração no comando e ponto final. Qualquer coisa mais do que isso é fantasia, gente. Literalmente. Eu quero muito que isso fique claro para vocês, porque eu acho que às vezes a gente se perde demais nisso daí. A gente se perde demais. Aí eu olhei, ele tá desse jeito. Durante um bom tempo, quando todos os adestradores começaram a postar mais vídeos sobre place e tudo mais, quanta gente criou a terminologia do desamparo aprendido. Dizer que porque o cachorro estava deitado, ele não podia sair da plataforma do place. Aí já veio mais um nome. Entendeu? Então, assim, cuidado, tá, gente? Eu não gosto dessas coisas, eu não gosto quando as pessoas entram nessas avenidas, porque, cara, a pessoa se perde. Ela vai... Isso está sendo muito usado nas terapias hoje em dia. Muito. As pessoas que estão indo para terapia para serem confortadas, ao invés de irem para terapia para aprenderem a lidar com os problemas delas. Nem tudo tá tudo bem, tá, gente? Tem coisa que tá tudo bem, mas tem coisa que não tá. Não é assim, tá tudo bem, tá tudo... Não, ó, assim, comece a se olhar no espelho e falar, não está tudo bem. Aonde que eu posso melhorar? Tá faltando um pouco mais disso nessa geração de hoje, tá? Tá faltando um pouco mais a gente se olhar no espelho e começar a se cobrar um pouco mais, cara. Não, muita coisa na gente não tá bem. Muita coisa que a gente precisa melhorar e precisa mudar. Vamos botar o espelho na frente, eu sempre falo isso pra vocês, tá? Então, assim, cachorro é muito instintivo, a densidade que o cachorro vai, literalmente, tem a ver com sobrevivência. Causa, consequência. O que é confortável, o que não é. Ponto final. Nós não somos tão diferentes assim. Não somos. A única diferença nossa é que a gente racionaliza demais e a gente racionaliza na direção do emocional. A gente cria uma história na nossa cabeça que nos vitimiza e faz com que a gente se sinta mal. Esse processo é absolutamente individual. Não tem nada a ver com mais ninguém. Nada. Quando alguém diz não, ou alguém não faz o que você quer, na cabeça da pessoa, ela não fez o que você... Pela razão que for, não interessa. Como você responde a isso é o que interessa. E isso é absolutamente uma escolha racional. Como você decide reagir, é como você racionaliza, você cria uma história e daí pra frente você tem as avenidas da emoção. Aí eu vou me sentir triste, eu vou me sentir vitimizado, eu vou falar com meus amigos, eu vou falar que fulano e tal é isso e aquilo, aquilo outro. E a vida da outra pessoa está indo. Ela não está parando para pensar no que você está fazendo, mas a sua está parada. Porque você resolveu estacionar uma racionalização fantasiosa e agora você mergulhou num mar profundo de emoções que não tem fim. Essa que é a questão, entendeu? Olhar no espelho e ver os nossos defeitos. Muito fácil apontar para os outros, com certeza. E não é que nós somos sempre errados, tá? Mas a gente precisa... Quando eu digo da gente olhar no espelho, eu tô falando assim...
Veja as coisas que você pode melhorar. E muito do que a gente pode melhorar tem a ver com nossos hábitos do dia a dia, a nossa conduta e as nossas respostas para as coisas que acontecem com a gente todos os dias. É isso que eu quero que vocês foquem, porque isso tem tudo a ver com a maneira como a gente enxerga. Isso tem tudo o cachorro, né? Então, assim, tudo que a gente vê hoje de temas circulando no universo dos cães, e quando eu vejo muitas pessoas falarem coisas desse tipo, desamparo aprendido, dependência emocional e tudo, eu falo, meu Deus, as pessoas tiraram isso de um saco de Papai Noel. Porque isso nunca deveria entrar no limiar da discussão. Mas isso só entrou porque coisas que eram consideradas absolutamente normais 10, 15 anos atrás, até no nosso universo humano, agora não são mais consideradas normais. Eu acho que se todos vocês entrassem na máquina do tempo e voltassem para mim e a época de muita gente aí na escola, vocês iam ficar chocados com as coisas que aconteceram. Assim, para vocês seria um choque, para mim não é, porque era extremamente natural. Disciplina é uma coisa extremamente natural. Lidar com conflito era extremamente natural, ouvir o que a gente não quer era extremamente natural. As lições sociais preparavam a gente para isso. As lições de interação do dia a dia era isso. Então, saber lidar com isso é uma coisa diferente, saber lidar com isso com racionalidade. E eu não estou dizendo que as pessoas não têm que ter emoção e reconhecer o que elas sentem, mas muitas vezes você tem que reconhecer que o que você sente não faz sentido. Muitas vezes você tem que reconhecer que, eu tô vendo o cachorro desse jeito, eu corrigi o cachorro, ele vocalizou, ele ficou com a cara para baixo, mas ele fez o que eu quis. Você escolhe, literalmente. Você tem que reconhecer que você está escolhendo ver uma coisa que não está ali. Ou você está escolhendo ver uma coisa que você criou na sua cabeça. Que o que o cachorro está te mostrando é muito mais simples do que o que você está sentindo. Esse é o reconhecimento do momento do espelho que eu quero que vocês vejam, tá, gente? Sim, os cachorros gostam da gente, absolutamente que tem cachorro sabe disso, que o cachorro vai te encontrar, vai te ver, vai fazer a festinha dele ali, tudo bem, vai fazer. Mas assim, a determinação do que faz um cachorro gostar de você ou não vai muito além disso, cara. Muito além disso. Eu acho que assim, de novo, a mesma coisa pra gente. Não interprete que uma pessoa gosta de você porque ela faz tudo o que você quer. Eu já falei isso em outras lives aqui. As pessoas que gostam de você, elas não fazem tudo o que você quer, elas não aplaudem para tudo que você faz, necessariamente. Elas são peças determinantes em momentos determinantes da sua vida. E muitas vezes elas são peças determinantes para sacudir você e falar o que você não quer para que você tenha que andar para frente. Essas são as peças determinantes da sua vida. Quem gosta de você faz isso. Então, eu sempre falo isso nas lives também. Cuidado com as relações pessoais de vocês e como elas influenciam a visão que vocês têm dos cães de vocês. Não existe essa utopia que as pessoas estão tentando vender para vocês de que a vida é só amor, é só concordância, é tudo colaboração. Isso é a maior mentira que já foi vendida na história das narrativas do universo. Não existe isso. Não existe entre cachorros, não existe entre humanos, não existe entre baleias, ursos, macacos, nada disso. Isso só existe nesse universo fantasioso que todo mundo quer que vocês entrem. Essa percepção faz com que você fique o quê? Uma pessoa absolutamente frágil, inapta a lidar com todo o resto. Isso vai colocar vocês numa ilha de isolamento. E a cabeça de vocês vai pro saco. Vocês vão achar realmente que o mundo inteiro é um mundo hostil e tirano e que só vocês são os anjos da guarda e ninguém serve para vocês. Não é à toa que a gente nunca viveu uma geração com tanta solidão, com tanta gente sozinha. Por que as pessoas são tão sozinhas? Porque é mais fácil, né? A internet colaborou muito para isso. É mais fácil você se sentir querido porque as pessoas curtem as coisas que você posta no Instagram, enquanto você está em casa no ar-condicionado vendo Netflix, sem interagir com ninguém. Você está o quê? Dentro de uma barreira onde você colocou só o seu avatar. Mas desliga a eletricidade da sua casa e vai aqui fora, você vai ver como o mundo real funciona. Ele é igual, ele não mudou. O mundo é igual como era a minha geração, provavelmente a geração dos meus avós e tudo mais. Se a gente voltar e tirar a eletricidade e tecnologia, a gente volta para o mesmo lugar amanhã. E talvez seja nesse mesmo lugar que todo mundo precise voltar ou tentar se remeter de novo. Que aí é onde estão as respostas que vocês querem, tá? Da mesma forma que hoje mesmo eu estava escrevendo um artigo sobre reatividade para o meu site aqui. E é muito simples, assim, é ação e reação. Reatividade, o que é? Nada mais é do que uma resposta. Uma situação bem particular. Ponto final. Essa resposta pode ser boa, ruim, mediana, o que você quiser. Eu reagi a uma situação que aconteceu. Ponto final. Entendeu? Então, assim, eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem um pouco qual que é a minha visão em relação a isso. Eu não estou dizendo que cães são robôs e eu não estou dizendo que eles não são passíveis de serem amados, não é isso. Mas, de novo, a descrição de amor é outra. A descrição de amor é o que eu acabei de falar para vocês. É saber elevar o indivíduo. Quem ama o cachorro, educa o cachorro. Quem ama o cachorro, corrige o cachorro. Quem nunca corrigiu o cachorro, não ama o cachorro. Da mesma forma que se você tem um relacionamento e você acredita que o seu relacionamento vai funcionar, se você nunca falar para o seu parceiro o que você pensa de verdade, você não ama o seu parceiro. Essa é a realidade. Nem ele ama você.
Vocês estão num relacionamento onde vocês fizeram com que a situação ficasse confortável demais e sem que você tenha que olhar para o elefante branco na sala, que é a realidade. Mas isso tem, prazo para acabar, tá? Do mesmo jeito que uma relação com o cachorro, que você só está constantemente procurando os sinais de emoção negativos, um dia você vai cansar desse cachorro. E assim, o que eu mais conheci na minha carreira, foram pessoas que vendiam essa bandeira, perdiam a paciência muito mais rápido e espancavam os cachorros. Ou largavam os cachorros no meio da estrada sem falar para ninguém, tá? Esses são os grandes criminosos. Os que vendem a bandeira do somos todos maravilhosos, colaboramos, não fazemos correção porque punição é uma coisa do passado, mas botar o cachorro no carro e largar na Granja Viana, sem ninguém falar nada, tá ótimo. Eu ouvi de uma mulher uma vez na minha frente, perguntei sobre a cachorra dela, ela falou, ela estava doente, Raquel abriu o portão, deixei ela morrer na rua. Esses são os cachorros que nunca são corrigidos, tá? É assim que acaba. Do mesmo jeito que é assim que é para esse caminho que vão as relações de concordância e aceitação, tá? Assim, eu poderia entrar em detalhes sobre isso na questão das relações humanas, mas pensem direitinho, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. É muito fácil. Parece, né? Ser muito fácil ficar nesse caminho, mas não é. Então, voltem a usar, ou usem enquanto vocês ainda têm isso aqui, que é uma coisa que Deus deu para nós, nosso intelecto, a nossa habilidade de raciocinar de uma maneira bem detalhista. Use, cara, tá aí. A habilidade está na mão de vocês. Se vocês usarem isso que tem aqui, o mundo todo de vocês vai ser mais fácil de interpretar. Muito mais, tá? Como funcionam as relações de troca, tá? Como funcionam as relações de liderança, como são as posições hierárquicas do mundo, não só dos cachorros, tá? Tudo isso vai ajudar vocês a enxergarem porque que tem tanta narrativa fantasiosa no mundo hoje em dia, tá? Deixa eu voltar e ver as perguntas que tinham sido... Tem uma pergunta bem no iniciozinho, deixa eu ver se eu consigo pegar de novo para ler para vocês. Deixa eu ver... Vamos lá. Esses dias me falaram... deixa eu ver... Me falaram de um dono da faculdade, o cão dele chega, ele vem animado. Quando ele volta para casa, de um lugar onde mexeu com os outros cães, diz que o cão dele, peraí, o que ele falou? O cão dele não dá bola para ele. Até falou, meus cães têm sofrimento porque sabem que eu mexi com outros cães. Ah, tá, beleza. O que é que acontece? De novo, né? Se você avaliar isso aí direitinho, o que é que isso é? Percepção. Então, por exemplo, a pessoa está em casa com o cachorro e o cachorro está super feliz, aí ela vai na rua, interage com os cães e ela chega em casa e fala que o cachorro não gosta mais dela porque ela está com cheiro de outros cachorros. O cachorro absolutamente vai sentir cheiro em você de outros cães ou de outros animais que você venha a interagir com. Mas isso é só isso, nada mais que isso. Pronto. Quantas vezes eu fui na casa de amigas minhas que tem cachorros, que tem gatos, cheguei em casa, a Kika é a primeira a investigar, a Lucy também. Acabou. É só isso. Ela estava em algum lugar que tinha outros animais. Até porque minhas cachorras estão acostumadas com isso, porque eu estou sempre com o cachorro dos outros. E qualquer coisa mais do que isso é fantasioso. Mas aí a pessoa fala, o cachorro tem ciúme de mim, porque eu cheirei outro cachorro, ele tá com ciúme, porque eu botei outro cachorro no colo, agora ele virou as costas pra mim, virou a cara pra mim. A partir daí é tudo fantasia. É como você escolhe ver. Eu acho isso bonitinho, porque muita gente que fala de ciúme são pessoas que têm esse sentimento, têm essa sensação, despertam ou permitem que essa sensação domine elas em várias situações. Então ela faz o quê? Projeta no cachorro. O cachorro tá chateado comigo porque eu fui ver outra pessoa. Essa pessoa é o quê? Tem essa sensação dentro dela em relação aos outros. Então ela projeta no cachorro. Tudo isso é projeção, gente. Tudo isso é projeção. Eu adoraria que a resposta fosse mais complexa, mas não é, tá? Ela é bem simples. E assim, vocês estão aqui há bastante tempo, vocês me conhecem, vocês sabem que eu tento simplificar o máximo possível tudo isso. Então, é isso, não é mais do que isso. Não façam de uma salada de alface e tomate um menu com 400 itens. É simples. Vejam a simplicidade de cada coisa, tá? Senão vocês vão cada vez mais se perder mais. Então, não, os cachorros não têm a mesma densidade de emoção nossa. Isso não quer dizer que os cachorros não sintam nada, mas a percepção fantasiosa não existe no mundo dos cachorros. Toda e qualquer ação dos cães são movidas por necessidade e sobrevivência. O cachorro vive na sua casa porque você tem a comida para ele todo dia, você dá um lugar para ele dormir todo dia e tem água todo dia para ele. Tem coisas confortáveis dentro da sua casa para ele. É só por isso. Tá? Por isso. Ele tem uma relação com você? Tem. Mas se ele for para outra casa, ele vai criar uma relação com a pessoa da outra casa em 3, 4 dias. Essa é a realidade, tá?
cachorro não vai morrer, não vai cortar os pulsos, o cachorro não vai se trancar no quarto, não. Ele vai se adaptar, porque o que vem em primeiro lugar se chama sobrevivência. Éder falou, imagina se eu fosse parar nesse ponto da visita. Quantos clientes eu atendo, o Manny já me odiaria, exatamente. E se fosse válida a premissa de que o seu cachorro morre sem você, minhas cachorras estavam mortas também. E não estão. Então, gente, é percepção, tá? Não falhem na objetividade de vocês. Não deixem de usar o cérebro de vocês para as coisas que são importantes, tá? Parem de cair nas armadilhas de neurolinguística e terminologias que estão constantemente sendo usadas no adestramento. De verdade, se vocês quiserem entender como vocês caem nas armadilhas, leiam sobre neurolinguística. É um jogo de palavras feito para manipulação. É basicamente isso, tá? Então, cuidado, tá, gente? Cuidado para não serem vítimas de armadilhas que, sem querer, vocês entraram voluntariamente e vocês têm a chave dessa prisão, tá? Você sai quando você quiser. Tudo é responsabilidade pessoal, uma escolha. Tudo isso que eu falei aqui é uma escolha. Tudo, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou correr, porque eu vou ver um cachorro daqui a pouquinho. Vou mostrar pra vocês como é que vai ser essa sessão. Vai ser massa, tá bom? Um beijo enorme, um excelente domingo pra vocês. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.